Olá, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja contigo. Nós vamos dar início à lição 3 desse quarto trimestre de 2024 e o título da nossa lição é As Promessas de Deus para a Igreja. Então, nós chegamos à nossa terceira aula do quarto trimestre de 2024 e a lição que fala de promessas. Então, nós tivemos uma aula que foi a aula introdutória, né, dando o conceito do que é promessa. Aí a segunda aula falou sobre as promessas de Deus para Israel e agora nós chegamos na terceira lição, que ela vai ser novamente uma aula introdutória. A partir daqui dessa lição, a gente vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja e as demais aulas nós vamos falar sobre as promessas de Deus em áreas específicas para o povo de Deus como igreja. O que Deus tem reservado para o seu povo como igreja. Então, a partir de agora, nós vamos tratar sobre esses temas. E o textuário da nossa lição está lá em Mateus, capítulo 16, verso 18. E ele diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aqui Jesus está dizendo que a igreja é dele, e é ele que edifica essa igreja. É o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Que foi essa revelação que Pedro teve. Quando Jesus pergunta, o que vós dizeis que eu sou? E Pedro tem essa revelação, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vem e diz assim, isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então, o fundamento da igreja é Cristo, a igreja é edificada em Cristo. Por essa razão que ela tem um fundamento sólido, por isso que ela tem um alicerce seguro e inabalável. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, independente do tipo de perseguição que a igreja passa, a igreja sempre permanecerá. Porque essa é uma promessa que Jesus fez. Toda igreja que o fundamento está em Cristo, na palavra do Senhor, essa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E a verdade prática da nossa lição, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessa de vida eterna, de poder, glorificação total do nosso corpo. Então aqui vai falar de algumas promessas gloriosas para a igreja, que é a promessa da vida eterna, a promessa de glorificação final no corpo, que é a promessa de um corpo glorioso, né? E a promessa de poder. Então, com certeza, essa vida eterna que o Senhor nos promete é aquela perspectiva de que se acabe todo o sofrimento, né? Aquela certeza de que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, nem sofrimento. Tudo vai terminar na vida eterna. Para quem é a igreja, né? Então, tem uma promessa de poder. O Senhor nos dá poder, Ele nos reveste de poder, principalmente para vencer o pecado, né? O grande poder que a gente recebe do Senhor, quando a gente vem para o Senhor, é o poder para vencer o pecado, para viver uma vida separada do pecado. E quando nós vencemos o pecado, nós damos conta de vencer o diabo e o Senhor vai nos capacitando, né, para vencer o mundo cada dia mais. Então, nós precisamos estar no Senhor para receber esse poder de vencer o pecado, vencer o inimigo das nossas almas, vencer o mundo. Então, as promessas do Senhor para a sua igreja, né, são promessas magníficas, são promessas grandiosas. A igreja é a noiva de Cristo e toda pessoa que aceita Jesus como Salvador da sua vida passa a ser igreja, torna-se a igreja, né, a noiva de Cristo. Então, como eu estou dizendo, toda pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e vive em obediência, mas principalmente aceita Jesus como seu Senhor, né? Porque eu digo isso porque quase todas as pessoas querem Jesus como Salvador. Quando tá passando aquele momento difícil na vida, sempre tá pedindo o Senhor como Salvador, socorro, me livra, né? Então, é muito fácil as pessoas querer o Senhor como Salvador, mas querer Jesus como Senhor das suas vidas já é um pouco mais complicado, né? Porque também aceitar Jesus como Senhor é se submeter a Cristo, né? Renunciar ao pecado, viver uma vida de santidade, aí já são poucas pessoas que aceitam. Então, que eu e você possamos ser praticantes da santidade, para a gente poder desfrutar das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor tem para a sua igreja e aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra e na eternidade também. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, está lá em Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 6 ao 8. Nós vamos fazer junto essa leitura dessa lição, tá? Então vamos para a primeira leitura, lá de Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo,
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui tem uma promessa, né? Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem, Jesus está dizendo, eis que eu estou convosco, não é eu estarei convosco, é um presente, é contínuo. Jesus está conosco todos os dias. Então, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e vivemos uma vida de obediência a Deus, ele é nosso Salvador, o Senhor é nosso Salvador. Então, a gente tem por recompensa Ele como Salvador. Então, a gente pode desfrutar da companhia do Salvador, pode desfrutar do Senhor todo dia, dos momentos de alegria com Ele, dos momentos de tristeza, porque nós na vida não temos só momentos bons, mas nós também passamos por dificuldade, momentos difíceis, mas quando nós temos o Senhor como nosso Senhor, nós temos Jesus como nosso Senhor, com certeza Jesus vai ser o nosso Salvador sempre. Ele vai estar conosco em todos os momentos, nos livrando, nos guardando em todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Vamos para a nossa segunda leitura aqui, ó. Marcos capítulo 16, do 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aqui nessa segunda leitura, nós também temos uma outra promessa para a igreja, os sinais, né, que seguirão os que crê. Então essa é uma promessa condicional, é uma promessa para quem crê. Né? Quantos de nós questionam, né, por que nos nossos dias não existe mais maravilhas, milagres, né? Por que nos nossos dias não existe mais? Exatamente por isso, porque está condicionada a nossa fé. Então, nós não podemos viver milagres, maravilhas, se nós não tivermos fé. Então, hoje a gente vive a geração Tomé, né? A gente pode dizer que é a geração Tomé. Então, a gente precisa ver para crer. E é por isso que a gente não está vendo tantos milagres acontecer. A palavra de Deus diz que, no fim, agora, a fé de muitos esfriariam. E graças a Deus que é de muitos, não é de todos, né? Então, é por isso que nós não vemos grandes sinais, grandes maravilhas, porque a gente costuma aceitar com muita facilidade aquilo que vem até nós e não crer que o Senhor pode fazer, que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Geralmente a gente costuma aceitar aquilo que a vida entrega como se fosse o destino, como se fosse algo que realmente não tem o que fazer, né? Então, nós não temos tanta fé assim para buscar pelos milagres, pelas maravilhas do Senhor. Então, nós chegamos num tempo onde nós precisamos ver muita coisa para acreditar. E a palavra de Deus diz que nós precisamos acreditar, nós precisamos crer para ver. Vamos para a nossa terceira leitura, Atos 1, capítulo 1, versos 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui também tem uma outra promessa, que é a promessa de receber a virtude do Espírito Santo, receber o poder para a igreja, né? E essa promessa, ela se cumpre com propósito. Qual que é o propósito do revestimento do poder? É o propósito de evangelizar, é o propósito da evangelização da terra, né? Então, a gente é revestido do poder do Espírito Santo com propósito, para ser testemunha, ou seja, para levar o evangelho, para testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida, daquilo que o Senhor está fazendo. Então, esse é o propósito do revestimento do poder. Então, muitas vezes a gente passa por situação complicada, muitas situações desafiadoras, e todas essas situações devem nos levar, precisa, né, nos levar direto para o Senhor, ou nos aproximar do Senhor. São essas situações que muitas vezes vão nos revestir de poder para testemunhar os feitos gloriosos do Senhor.
Porque Deus não permite nada além do que a gente pode suportar, né? Ele nos dá graça para vencer, para testemunhar e para levar a muitos. E para fazer muitas pessoas reconhecer que Deus ainda é o mesmo, Deus não mudou. Que Ele é o Senhor na nossa vida e que Ele pode ser o Senhor na vida de muitas pessoas que necessitam dEle. Então, se hoje você está vivendo aí, passando por uma situação desafiadora na sua vida, ora ao Senhor e diga para Ele te revestir de poder, de força, para que você possa vencer e testemunhar do que Ele tem feito na sua vida e encorajar outras pessoas a vir para o Senhor. Então, nessa nossa lição, nós vimos aqui que a missão da igreja, né, é a evangelização. Lá em Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Lá em Mateus 28:19, e de ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso que o Senhor nos permite passar, todas as situações, as circunstâncias que o Senhor nos permite passar, é para glorificar o nome dele, para nos capacitar para a nossa missão evangelizadora. Então, Deus, ele nos permite passar por situações porque Ele quer usar a minha e a tua vida com toda certeza para glorificar o nome dEle e para sermos participantes nessas promessas da igreja, de cumprir a nossa missão aqui, que é a missão de evangelização. Então, a igreja foi criada e edificada com a finalidade de cumprir o propósito de evangelização no mundo. E nós somos testemunhas disso. Então, nós não podemos deixar de pregar, de evangelizar. A nossa vida precisa ser em função do reino de Deus, da evangelização, de ganhar almas para o reino de Deus. Nós estamos aqui como igreja para esse propósito. Glória a Deus. Vamos para a introdução da nossa lição. Eu vou fazer a leitura. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos santos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus e para ela. Então, vamos lá. Deus ama seu povo. Deus sempre fez promessa para o seu povo e Deus sempre cumpriu as promessas que ele fez para o seu povo. Porque, como nós já vimos nas lições anteriores, o propósito maior do Senhor é relacionamento. O propósito maior de Deus é relacionamento com o seu povo. Então, Deus tem o interesse em abençoar o seu povo, em abençoar a igreja. Então, aqui está dizendo que Deus idealizou a igreja antes da fundação do mundo, né? E Jesus Cristo edificou, ele fundou essa igreja e o Espírito Santo veio e inaugurou. É o dirigente dessa igreja. Então, é o Espírito Santo que nos dirige, que nos guia, que nos dá a direção. Lá em Romanos 8,14 está escrito assim, ó: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para a gente ser igreja, nós precisamos ser guiados, permitirmos, né, ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus conhece as nossas limitações, Deus sabe que nós somos falhos e por isso que o Espírito Santo está em nós e vai nos orientando, nos direcionando, nos fortalecendo, renovando as promessas dele na nossa vida. E com isso a gente vai prosseguindo, sem desanimar, muitas vezes querendo desanimar, mas o Senhor vai nos fortalecendo. O papel do Espírito Santo é estar aqui, nos ajudar, né, ser o nosso ajudador. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é aquele que não deixa a gente desanimar, que quando a gente está frustrado, querendo cair, ele vem e nos restaura essas promessas do Senhor na nossa vida, toma nas nossas mãos, né, segura as nossas mãos e vem com aquela promessa de renovo, né, aquele renovo do Senhor que nos fortalece e nos faz persistir, prosseguir na nossa caminhada com o Senhor. O Espírito Santo nos capacita a ficar forte mais um dia. É só mais um dia. Amanhã vai ser outro dia. E o Senhor vai nos capacitando para viver dia a dia, né? De força em força, de glória em glória, até o dia que nós vamos vencer tudo isso aqui. Glória a Deus. Para o primeiro ponto da nossa lição aqui, o primeiro tópico aqui, ó, diz assim, ó: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Aqui vai ter 3 subtópicos e o primeiro dele, as promessas de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão
de Cristo para os discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Desta forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem do arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade do reino de Deus que está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Olha, aqui está falando dos sinais que confirmam a ação evangelizadora da igreja, confirma o propósito da missão que é a evangelização. A missão da igreja é a evangelização, né? Então, mas são promessas condicionais. São promessas que estão condicionadas à fé. São promessas que estão condicionadas para quem crê. Ou seja, como eu já comentei, né? Quem crê vai ver os sinais. Então, a gente só vai ver se nós crermos. Nós só vamos poder evangelizar através dos sinais, sendo testemunhas. Então, nós precisamos se despertar como igreja. Nós precisamos começar a fazer aquilo que nos leva, que ativa a nossa fé. E o que é isso? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, a gente só vai começar a viver esses sinais, e a gente só vai começar ser testemunhas a partir do momento que nós passarmos a ouvir a palavra do Senhor, a ter relacionamento com o Senhor. Jesus veio como um homem aqui na terra, como um ser humano aqui na terra, não tinha pecado e Jesus tinha relacionamento com o Pai. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus pregava a palavra e então existia muitos milagres, muitos dons, muitas maravilhas o Senhor fazia. E nós estamos aqui na terra, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E interessante que a gente acha que vai fazer obras maiores, mas como vai ser isso, né? Se a gente não ora o tanto que Jesus orou, a gente não jejua o tanto que Jesus jejuou, a gente não prega a palavra como Jesus pregou. Então, assim, nós vamos ver sinais, maravilhas, sim, a partir do momento que nós passarmos a ter esse relacionamento com Deus. E nós só vamos ter relacionamento com Deus a partir do momento que nós começarmos a crer que Ele existe e que Ele recompensa todo aquele que o busca. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Mais oração, mais jejum, mais palavra, ouvindo a palavra do Senhor, desejando estar junto com o Senhor, né? Desejando o relacionamento do Senhor na nossa vida. E através da nossa vida, porque às vezes as pessoas vão falar assim, mas eu tenho dificuldade para falar. E a gente pode pregar com a nossa vida. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia. Tem pessoas que nunca vai se interessar em ler a Bíblia. E nós, pode acreditar, nós vamos ser a Bíblia de muitas pessoas. Muitas pessoas vão ler a nossa vida como sendo a Bíblia Sagrada. Então, essas pessoas que vão se espelhar em nós, que vão olhar a nossa conduta, a nossa reputação, as nossas atitudes no dia a dia, né? Essas pessoas vão poder conhecer Jesus através da minha e da tua vida. E elas vão poder amar Jesus, se aproximar de Jesus através da nossa vida ou repudiar completamente o Senhor Jesus através da nossa vida. Então, nós precisamos ser testemunhas. Tem uma frase que diz assim, pregue o tempo todo. E se preciso for, use as palavras. Eu acredito que é de Moody, essa frase. E é a realidade, né? As pessoas vão nos ler como cartas vivas. As nossas atitudes são o que reflete para as pessoas. O nosso comportamento é o que as pessoas vão ver no dia a dia. Que nós possamos levar a palavra do Senhor através da nossa vida, que nós possamos ser testemunhas através da nossa vida, das nossas atitudes, de toda a nossa maneira de ser. Vamos para o segundo ponto aqui da nossa lição. As promessas de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. E a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar os crentes na transmissão das boas novas de salvação. Além do poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo. Em nossa família, no nosso bairro, na cidade. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. Como eu já disse, virtude é poder, capacidade, né? Então, a promessa de revestimento de poder tem propósito. E o propósito é o revestimento de poder para a evangelização. O propósito do revestimento de poder é para evangelizar. Então, a partir do momento que nós somos revestidos de poder, o Espírito Santo vai nos forjar, mudar a nossa estrutura.
nos transformar. E como é que isso acontece, né? Como é que ele vai mudar a nossa estrutura, vai mudar a nossa maneira de ser? Deus trabalha de muitas formas. Você já ouviu falar que na igreja existe muitos ex, né? É muito comum as pessoas falarem assim, fez tanta coisa errada e agora tá lá na igreja. É, tem ex-alcoólatra, ex-traficante, ex-tudo. Ex-tudo. Esse povo que a sociedade achava que era a escória, que não valia nada. Esse povo, quando vai para o Senhor, conhece verdadeiramente o Senhor, aceita o Senhor Jesus como seu Senhor, e então ele se torna o seu Salvador. Então essa pessoa é transformada e ela vai evangelizar o mundo através do seu testemunho. Ou seja, era e agora já não é mais. Mudou. Mudança de atitude, mudança de comportamento, e isso gera frutos, né? Isso gera resultados. E isso faz com que nós testemunhamos da glória do Senhor na nossa vida. E aí alguém já pode perguntar assim, e quem já nasceu crente, né? Não tem nada assim de... Deus sempre vai te permitir. Deus sempre vai permitir desafios na sua vida. Deus sempre permite desafios nas nossas vidas para que o nosso comportamento, as nossas atitudes mudem e nós possamos vencer e ser testemunhas. Então, nós estamos aqui na igreja para cumprir o nosso propósito de ser igreja, ser evangelizadora, fazermos missão, sermos evangelistas, fazer propagar a mensagem do reino, levar pessoas a conhecer o Senhor, levar pessoas a se render ao Senhor. Esse é o propósito da igreja aqui na terra. É evangelização. O propósito da igreja é o propósito de evangelização. E o ponto 3 da nossa lição, as promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia, um termo que remonta uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada como Novo Testamento, como corpo de Cristo, a noiva de Cristo, e assim a instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Eu creio que nós somos seres espirituais, vivendo como seres humanos. Não ser humano espiritual, mas ser espiritual. Nós somos seres espirituais, vivendo como ser humano. Eu considero tudo como espiritual. Depois que eu me converti, tudo que eu vejo, tudo que eu passo, eu olho pelo lado espiritual. Eu considero como sendo espiritual. Sim, eu creio que o nosso modelo de vida é Cristo, é Jesus. Nós precisamos ter Ele, Jesus Cristo, como base, né? Como nosso modelo de fé, de conduta, como nosso modelo de vida, como nosso exemplo. Jesus viveu uma vida totalmente espiritual. Tudo que Jesus fazia era espiritual. Como eu estava falando agora há pouco, Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus pregava. E o nosso chamado é para dar seguimento nessa chamada de evangelização, dar prosseguimento nessa vida de evangelização de Jesus. Então, a gente precisa também orar, jejuar, pregar o evangelho, viver o evangelho na nossa vida, se relacionar com Deus. E como eu estava falando, ser o exemplo de Cristo mesmo na nossa casa, na rua, no bairro, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Eu creio que o crente ele não deve ter uma vida secular, ser crente só na igreja. O crente ele tem que ser crente em todo momento, em toda a vida. Nós precisamos dar o testemunho nosso de cristão, sermos a cópia de Cristo, né? Em todo lugar por onde nós passarmos. Somos seres espirituais, vivendo uma vida humana. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição, as promessas de Deus para a igreja. O primeiro subtópico aqui é promessas de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento de fé. Então, a primeira e mais importante promessa que nós temos do Senhor
é a promessa de salvação e vida eterna. E ela só é possível através de Cristo, né? Através da obra de remissão de Cristo, através da morte do Senhor Jesus na cruz. E essa morte do Senhor foi para redimir o homem do pecado, né? Do pecado que entrou no mundo. Então, quando o pecado entrou na humanidade, o homem que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus deixou de ter a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o homem passou a conhecer o pecado. E Deus é santo. Então, a partir do momento que o homem passou a conhecer o pecado e a praticar o pecado, ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que Adão, que é o primeiro homem, né, o homem que pecou, ele passou a gerar filhos de acordo com a sua própria imagem e semelhança. Ou seja, passou a gerar filhos de acordo com a imagem e semelhança do pecado. Então, por isso que nós já nascemos em pecado, porque a natureza humana é pecadora. Então, o Espírito Santo, ele vem e entra na nossa vida para regenerar essa obra de salvação em nós, para regenerar essa imagem e semelhança do Criador. E é por isso que nós vamos buscando a santidade dia após dia. É por isso que a gente precisa aborrecer o que Deus aborrece, né? Abominar o pecado. O que Deus aborrece? O que Deus odeia? Deus odeia o pecado. Tem uma coisa que Deus odeia, é o pecado. Então, nós precisamos nos afastar. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais parecido com Deus a gente vai se tornando. Mais a imagem e a semelhança de Deus a gente vai se tornando. Por isso que nós precisamos viver um relacionamento com o Senhor. Por isso que nós precisamos nos relacionar com Deus. Glória a Deus. Vamos para o nosso segundo subtópico aqui, a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo e ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito Santo todos os dias e recebem os dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O nosso Senhor, que batizou em Atos dos Apóstolos, ainda batiza hoje. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Todo mundo gosta de ter poder, né? Mas o primeiro poder que a gente recebe da parte do Senhor é o poder para vencer o pecado. O nome disso é domínio próprio, governo, autogoverno, autoliderança, governo sobre si mesmo, né? O poder para mandar em si mesmo e se obedecer. Né? Porque às vezes a gente quer mandar nas outras pessoas e quer que as pessoas nos obedeçam. Mas o primeiro poder que a gente recebe, a primeira autoridade que a gente recebe é a autoridade em nós mesmos. Quando nós damos uma ordem a nós mesmos e nós cumprimos. Governar a si mesmo é o verdadeiro poder. Então, apesar de todo crente receber isso, né? A grande maioria de nós não exerce 100% ou totalmente, não faz o uso totalmente desse poder que a gente recebe. E essa é a razão, esse é o motivo porque a gente não experimenta tantos milagres, tantas maravilhas nos nossos dias, né? Então, quando a gente fazer uso desse poder, quando a gente passar a fazer uso desse poder, nós vamos ver obras grandes acontecer por intermédio de nós. Então, quando nós temos poder em nós mesmos, o poder do Senhor vai se manifestar através de nós. Então, nós vamos começar a fazer essas obras que vai glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Então, nós precisamos ter em mente que governar a si mesmo é o verdadeiro poder. É o domínio próprio e não o domínio próximo. Porque dominar o próximo é bem mais fácil do que domínio próprio. Pode ter certeza disso. Então, o maior propósito do poder de Deus é a edificação da igreja e engrandecimento do nome do Senhor e evangelização do mundo. Então, Deus tem interesse que nós vivemos uma vida de propósito. Deus tem interesse que não se perca o propósito de evangelização na terra. Então, que eu e você, nós possamos permitir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida e que nós possamos ser propagador de boas novas, ser evangelizador nessa terra, que nós possamos viver uma vida de santidade, buscar o Senhor com mais força, que se a gente não busca tanto, que a gente possa buscar um pouco mais, se a gente ora pouco, que a gente possa orar um pouco mais. Eu creio que ninguém deve estar satisfeito com a vida de oração que tem.
todos nós sabemos que nós podemos orar mais. Todos nós sabemos que nós podemos dedicar mais tempo para estar com o Senhor. Então, que possa acender uma chama dentro de nós, um desejo de estar mais perto do Senhor, de buscar mais ao Senhor, de orar mais, de ouvir mais a palavra, de ler mais a palavra, de compreender mais a palavra, de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. E essa chama possa despertar dentro de nós e que nós possamos cumprir a missão da igreja, que é a de evangelização. E nós só vamos cumprir essa missão quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico aqui, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa de revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa de vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. A palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Quando nós formos glorificados, o nosso corpo for glorificado e vermos face a face e o reconhecermos como ele nos reconhece. Que promessa gloriosa! Essa é a promessa do corpo glorioso. Um corpo totalmente transformado, isento de pecado, isento de dor, de sofrimento, de angústia. É tudo restaurado. É aquela palavra lá de Apocalipse. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa do corpo glorioso, do corpo transformado, do corpo glorificado. Mas essa promessa também é condicional. Para quem permanecer na caminhada, para quem prosseguir, para quem vencer essa caminhada junto com o Senhor. Para quem conseguir vencer todos os males desse mundo, né? As perseguições e se manter firme no Senhor. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final da nossa lição. Terceiro ponto da nossa lição aqui, ó. Condições para viver as promessas de Deus. Então, né? Tem condições. Vamos lá. Temos aqui, vai falar sobre 3 condições. A primeira delas é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das suas promessas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria o pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Então vamos lá, existem condições sim para a gente viver as promessas do Senhor. Porque tudo na vida é condicionado, né? Se a gente pensar bem, tudo na nossa vida tem condição. Igual preço, né? Na vida todo mundo paga um preço. Para a gente viver uma vida de santidade, a gente paga o preço da renúncia. E para viver uma vida de pecado, uma vida no pecado, uma vida assim que existe o preço da consequência, né? Então, tudo tem o preço. A gente só precisa escolher o que a gente quer. E para viver as bênçãos do Senhor também tem as condições que a gente pode ou não aceitar. Se a gente pode decidir se a gente quer as bênçãos ou se a gente não quer as bênçãos, né? Então aqui está colocando que a primeira condição para a gente viver as promessas de Deus é crer, confiar, acreditar, perseverar, não desistir. Ainda que vai parecer difícil muitas vezes, ainda que a gente vai olhar e aparentemente parece que nada vai levar a gente a vencer, principalmente quando a gente olha para as circunstâncias, a gente acha sempre impossível, mas nós precisamos perseverar, confiar em Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador ou recompensa todo aquele que o busca. Então a gente não pode desistir, a gente precisa crer. Deus, ele nunca vai permitir que a gente atravesse, a gente passe por situações maior do que a gente ou que a gente não vai suportar. Nada que o Senhor permite na nossa vida é para nossa destruição ou para nossa morte, né? Assim, eu digo assim, porque muitas vezes tem situação que mata o nosso corpo físico, mas nem que matar o nosso corpo físico não pode matar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé.
Ainda que nós percamos a nossa vida, que é a nossa vida terrena, o que nós não podemos perder é a vida eterna. E tem um versículo que diz assim, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vai nos deixar tentar acima do que podeis. Antes nos dará o livramento. Eu tô lembrando dele agora e eu não vou ter a referência dele nesse momento, mas se eu não estiver enganada, escritor Paulo. Paulo falou, tá em uma das cartas, uma das epístolas de Paulo. E isso nos leva a nunca desistir. Sempre lembrar, por isso que nós precisamos ter a palavra dentro de nós, porque cada vez que vem algo para nos desestruturar, para nos fazer desanimar, a gente precisa ter a palavra em mente, a gente precisa ter a palavra, porque é a palavra que vai nos fortalecer, é a palavra que vai nos dar fé para permanecer, para persistir, para dar mais um passo, para caminhar mais um pouquinho, para não desanimar, para não deixar, porque quando a gente sofre ataque, a primeira coisa que o inimigo vem para dizer é que acabou, é que não tem mais o que fazer. E se a gente conhece a palavra, nós podemos refutar o inimigo com a palavra, porque está escrito. Porque está escrito que nós vamos vencer, está escrito que não sobreveio tentação que não fosse humana. E fiel é Deus que não vai deixar a gente passar por nada que a gente não possa suportar. Ele vai dar um meio, ele vai dar um escape, ele vai dar uma maneira da gente sair daquilo. Então, esse é Deus. E nós, se a gente não souber disso, o inimigo toma conta da mente e ele coloca que não vai vencer, que não vai dar certo, que isso é natural e nós não lutamos para vencer, nós não lutamos para a vitória. Então nós precisamos crer e a fé vem do ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, nos nutrindo da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, para nós podermos, quando chegar a situações, nós podemos refutar isso. Não, está escrito, eu vou vencer em nome de Jesus. E a gente nunca pode esquecer das promessas. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se o Senhor está conosco todos os dias, Ele não vai estar, Ele não estará conosco, Ele está. Ele está conosco todos os dias. Então nós podemos segurar nas suas mãos, nós podemos segurar nas mãos do Senhor e nós podemos caminhar, vencer mais um dia, passarmos por aquilo mais um dia e daqui a pouco nós vamos estar cantando o hino da vitória. É de força em força, é um dia depois do outro, é de glória em glória, até a volta do Senhor, até que o Senhor venha nos chamar para nos revestir desse corpo glorioso e de todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, sem desanimar, perseverando. Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico aqui. É preciso ser fiel. A segunda condição para viver as promessas de Deus é preciso ser fiel. Vamos ler aqui. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra no livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, mesmo sem saber que era o alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. E é exatamente isso, nós não podemos perder a nossa fé. Aqui está citando um exemplo conhecidíssimo, né? Da vida de Jó, Daniel. Mas a gente tem muitos outros. A Bíblia é riquíssima em exemplos para nós. José, eu amo a história de José. É uma história de perseverança. O profeta Elias, lá na carta de Tiago, ele vai dizer que o profeta Elias era homem que nem nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E ele fez coisas incríveis, sendo homem como nós. Teve um momento que ele quase desanimou, se entristeceu, achou que não dava mais e chegou a pedir até a morte. Mas se reposicionou no Senhor, recebeu forças e foi um homem que não viu a morte. Foi arrebatado. Então nós precisamos buscar nesses exemplos, buscar nesses grandes homens. A palavra de Deus está aí para nos ensinar, para ser o nosso modelo, o nosso manual. Então é nela que nós devemos nos inspirar, é nela que nós devemos confiar, que a palavra de Deus nunca falha. Então a fidelidade de Deus é expressa na tua palavra, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então é nessa palavra que nós precisamos nos agarrar, né? Nos agarrar com firmeza.
E essa fidelidade de Deus, ela vai se dar quando a gente ama Deus, quando a gente honra Deus. Quando a gente ama Deus, a gente vai honrar Deus, né? Automaticamente a gente vai honrar Deus, a gente vai reconhecer Deus, reconhecer o poder de Deus na nossa vida, reconhecer a fidelidade de Deus. Nós vamos ter gratidão a Deus, gratidão por tudo aquilo que Ele faz, gratidão pelo que Ele é, gratidão pelos livramentos, gratidão pelos cuidados do Senhor, gratidão porque Ele não nos abandona em momento algum, gratidão porque Ele vai nos segurando, vai nos restaurando, vai nos renovando. Oh, Deus maravilhoso é esse que nós servimos, né? Esse nosso Deus. Não existe salvação fora de Deus. Não existe bênção fora de Deus. Não existe poder fora de Deus. Então, por isso, a Ele, só a Deus, seja glória, honra e louvor para sempre. Amém. Vamos para o nosso último subponto aqui da nossa lição. É preciso obedecer. Então, para a gente viver as promessas de Deus na nossa vida, é preciso obedecer. Vamos fazer a leitura aqui, caminhando para o finalzinho da nossa lição. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há tanto valor para a obediência que a Bíblia diz que é o melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. Assim, é tempo de estarmos na presença de Deus em santa obediência. Obediência. Todas as promessas da Bíblia, elas são condicionadas à obediência. Então, se nós formos obedientes, nós vamos desfrutar das promessas de Deus. Se nós não formos obedientes, não desfrutaremos de nenhuma das promessas de Deus, seja aqui nessa terra ou na vida eterna. Tá? Então, nós sabemos que o ser humano ele tem muita facilidade para desobedecer e uma dificuldade imensa para obedecer, né? Mas o importante é que a gente precisa vencer essa teimosia de dentro de nós, né? E se a gente quer vencer, nós precisamos andar em obediência. Nós quisermos morar no céu, nós precisamos andar em obediência, em conformidade com o que está escrito na palavra. Se nós quisermos as bênçãos do Senhor nessa vida, nós precisamos andar em conformidade com a palavra. Então, cada pessoa pode escolher o rumo que quiser da vida. Cada pessoa, ela pode decidir, ela tem o poder de decisão do que ela vai fazer ou não na sua vida, mas as promessas do Senhor só vai ser materializada na minha vida e na sua vida se nós formos obedientes. Então, o grande segredo da materialização das promessas do Senhor na minha e na tua vida é a obediência, está condicionada à obediência. Nós estamos vendo aqui nessa lição, uma lição gloriosa, né? Que nós recebemos muitas promessas da parte de Deus, muitas promessas, promessa de salvação, promessa de redenção, promessa de vida eterna, promessa de corpo glorificado. Nem a vida, nem a morte é capaz de frustrar as promessas de Deus na minha e na sua vida, as promessas de Deus para a humanidade, né? Nada é capaz de frustrar isso. Então, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Se nós morrermos, a palavra de Deus diz que nós vamos ser ressuscitados, nós vamos ressuscitar dos mortos. Então, é uma promessa gloriosa. E eu creio que ela vai se cumprir na minha e na tua vida, porque nós vamos andar em conformidade com a palavra do Senhor. Nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, se você chegou até aqui, é porque você tem propósito com Deus. E as promessas do Senhor vai se materializar na sua vida. Glória a Deus. Então, que a minha e a sua vida seja pautada, né, alicerçada na obediência e que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, das bênçãos que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Foi um prazer imenso servir.